Olá, pessoas, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui a câmera para pegar a tela toda, para a gente dar início aí à nossa próxima aula de hematologia, né? E nós estamos falando sobre as anemias, certo? E como exercício da aula do dia 27, que foi a última aula, desculpa, foi a penúltima aula, né? Porque na última aula eu dei um artigo científico para vocês analisarem. E aí ficou, né, a correção dessa aula para realizar. Então, nós vamos fazer a correção hoje, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta daquela penúltima aula, então, que nós falamos sobre a anemia ferropriva, né? Nós falamos num contexto geral sobre as anemias e depois a gente deu mais ênfase à anemia ferropriva, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta, eu perguntei assim, o que é, né, a anemia ferropriva? Deixa eu apagar aqui porque eu vi que tá errado. Aí. O que é a anemia ferropriva? Bom, a resposta correta então era essa, que é o tipo de anemia decorrente da privação, certo? Lembra até que eu falei? Privação de ferro, ok? Então, privação ou deficiência de ferro dentro de um organismo, tá? Levando a uma diminuição da produção, então diminui produção, diminui tamanho e também diminui teor de hemoglobina do quê? Dos glóbulos vermelhos, tá? Então, essa é o nome, assim, o que é anemia ferropriva, né? Como que vocês poderiam ter respondido aí, então. A questão número 2. De todos os tipos de anemias que existem, qual é a que mais prevalece nos indivíduos? Né? Então, tinha nessa aula que eu expliquei que com 90% dos casos, então, a anemia que mais prevalece é a anemia ferropriva, né? Que eu falei de cada 100 indivíduos, então, 90 que possui a anemia, né? De cada 100 pessoas que possuem uma anemia, 90 dessas 100 possui esse tipo de anemia aí, que é a ferropriva, né? Que é a deficiência de ferro. Número 3. Quais as causas que podem levar alguém a desenvolver anemia ferropriva? Lembra que eu falei que não era somente porque a pessoa não faz uma boa alimentação, né? Então, eu coloquei várias causas e era para vocês terem colocado, então, essas causas que estavam lá na explicação. Que primeiro, então, é o baixo consumo de alimentos ricos em ferro, óbvio, né? Que daí vai diminuir a quantidade de ferro no organismo, causando aí a anemia ferropriva. Também em casos de cirurgias que vão retirar partes do estômago e intestino que podem afetar a absorção do ferro, né? Daí as pessoas que fazem essas cirurgias ficam com o ferro diminuído, né? Porque ela tem aquela parte do intestino que faz a absorção diminuída ou afetada, certo? Então vai afetar lá a absorção deste ferro. Em caso de parasitoses, né? Que são chamadas laverminoses intestinais. Então, como exemplo, eu falei que eram os ancilostomíase, né? A ancilostomíase, causada pelo parasito Ancylostoma duodenalis, né? Eles vão roubar o ferro dos alimentos antes desse ser absorvido pelo intestino. Lembra até que eu falei que, na verdade, a pessoa está fazendo lá a refeição, mas, na verdade, ela está alimentando o parasita, né? Óbvio, né, gente, que não é tudo que esse parasita vai pegar, mas uma boa quantidade, até porque também depende da quantidade que há desses parasitas nesse intestino. Se tiver muito, realmente, aí grande parte desse ferro que a pessoa faz na alimentação, né, vai ser realmente roubado por esses parasitas, ok? E aí a pessoa vai ficar com baixa de ferro e a produção de hemácias vai ser afetada, ok? Então, a causa disso aqui é da verminose e, óbvio, né, gente, para poder terminar com isso, vai ter que eliminar esse parasita aí, ok? Também
ocorre esse tipo de anemia se a pessoa tem um trânsito intestinal acelerado, como nos casos de diarreia frequente, o que dificulta a absorção do ferro durante sua passagem pelo tubo digestivo, que é o local de absorção deles, né? Então, lembra também que eu falei? A pessoa que tem uma diarreia muito frequente, né? Aquelas diarreias crônicas, aquele suco, né, digestivo, suco digestivo não, aquele caldo com os ricos, né, em vitaminas, sais minerais, em ferro, realmente vai passar por esse intestino muito rápido. Então, esse intestino não tem tempo para fazer a absorção correta, ok? E também em casos de hemorragias, tá? Porque daí a pessoa também vai ficar com poucas hemácias, ok? E vai também ser um tipo de anemia ferropriva, porque ela também está sendo privada desse ferro, né? Então, vai ter os mesmos sintomas do que todas essas pessoas aqui, né? Que nem eu falei, cada um também vai ter sintomas diferentes, né? Uma pode ter 2, 3, 4 sintomas, a outra pode ter 2, 3, 4 sintomas diferentes, né? A outra pode ter os 8 sintomas, então vai depender de organismo em organismo. Aí eu também perguntei como as anemias podem ser detectadas, né? E era uma resposta simples, que elas podem ser detectadas pelo hemograma comum, né? Lembra que eu falei? Só tirar o sanguinho lá no tubo roxo, né? E fazer um exame de hemograma comum. Nesse exame de hemograma comum vai sair lá a quantidade de hemoglobina, de hematócrito e de hemácias, né? Tamanho das hemácias e todas as outras, todos os itens que há no hemograma, e vai ter os números e o médico vai poder diagnosticar qual tipo, então, de anemia que essa pessoa tem. No número 5, como é o tratamento da anemia ferropriva, né? Então, também era pequena a resposta, né? Porque o seu tratamento consiste o quê? Na alimentação, né? Numa boa alimentação e na suplementação de ferro. Que dependendo de quanto de anemia que essa pessoa tem, lembra que eu falei que a suplementação de ferro pode ser pelas ampolas, né? De ferro que a pessoa vai fazer a administração em hospital, e também até mesmo fazer transfusão de sangue, ok? Dependendo de quanto vai estar baixo aí essa hemoglobina, esse número de hemácias aí. E acho que era a última questão. Última questão, quais os sintomas da anemia ferropriva, né? Então, os sintomas lá vão incluir fadiga crônica e desânimo, cansaço aos esforços, pele e mucosas pálidas, né? Ou seja, vai estar descoradas, tonturas e sensação de desmaio, porque vai estar fraco, dores de cabeça e dores nas pernas, geofagia, que é a vontade incontrolável de comer terra, né? Que aqui está mais diretamente ligada lá a quando se tem a parasitose, que eu falei lá em cima, né? Queda de cabelo e unhas fracas e quebradiças, falta de apetite, e ainda eu também dei ênfase, né, que é bem nessa hora que a pessoa precisa se alimentar direito, ela acaba ficando com falta de apetite e ela acaba não se alimentando direito, o que vai piorando cada vez mais o quadro dessa anemia, certo? Taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, também dificuldade de concentração e os lapsos de memória, tá? Tudo isso por quê? Porque os nossos órgãos não estão recebendo quantidade de oxigênio adequada, né? E eles não conseguem fazer aí todas as funções corretamente, tá? Então, nosso questionário foi respondido, certo? Vou salvar aqui o que eu mudei. E agora nós vamos para a continuação da aula, tá? Deixa eu ver se tá pegando tudo aqui. Tá. Bom, então vamos continuar nossos tipos de anemia. Eu disse que eram 7, né? E a gente falou somente da anemia ferropriva, certo?
Então, faltam 6 ainda. Desculpa. Então, vamos lá. Nós acabamos esse pedacinho, então, da anemia ferropriva e a gente começa a falar sobre a anemia megaloblástica, tá? Mega significa grande, certo? Então, aqui vocês já conseguem conseguem guardar o que vocês vão encontrar, então, nesse tipo de anemia, tá? Megaloblástica, então, é o tipo de anemia caracterizada pelo tamanho anormal dos glóbulos vermelhos, né? Então, os glóbulos vermelhos vão ficar o quê? Grandes, maiores do que é para estar o tamanho deles, né? Então, aí vai o nome mega. Mega lembra de grande, né? Então, vai ter esse aumento aí do tamanho dos glóbulos vermelhos, tá? E só que em conjunto dele vai diminuir os glóbulos brancos, tá? E plaqueta. Só que é em tamanho, professora? Não, gente, é em número, tá? Vai diminuir a quantidade de glóbulos brancos e das plaquetas, tá? Isso tudo é provocado pela deficiência de vitamina B12, tá? Então, essa anemia aí, ela é mais caracterizada, então, pela deficiência de vitamina B12, ok? Os sintomas incluem dor na barriga, queda de cabelo, cansaço e feridas na boca, por exemplo, tá? Aqui eu coloquei uma fotinho, né? Mostrando para vocês assim, que num hemograma normal, num indivíduo normal, a hemácia, né? Então, aqui vamos dizer que o tamanho da hemácia aqui está normal, tá? O tamanho dela tá ok. E, em contrapartida, nós temos aqui um segmentado, né? Um leucócito. Um leucócito o quê? Normal, né? Lembra? De 2 a 5 lóbulos, o leucócito é normal. E aqui, nesse leucócito, ele tem 4 lóbulos, né? E o que acontece na anemia megaloblástica, então? As hemácias estão bem maiores do que o tamanho normal que é para elas estarem, tá? Então, as hemácias, elas ficam macrocíticas, ok? Lembra do nome dos exercícios? Hemácias maiores do que o tamanho normal, macrocíticas, ok? E os leucócitos, não todos, né? Mas alguns vão apresentar a característica de hipersegmentado, ok? Eles vão ficar com mais de 5 lóbulos, tá? Como o organismo tem uma diminuição dos glóbulos brancos, então nós o organismo, né, acaba aqui deixando na corrente sanguínea por mais tempo os leucócitos e eles vão ficando, vamos dizer assim, envelhecendo na corrente sanguínea, né? Isso vai causando um número maior aí de lóbulos, né, nesse segmentado. E ele também vai ter um tamanho maior do que um segmentado normal, ok? Então, eu coloquei aqui na anemia megaloblástica, os leucócitos e as hemácias são maiores do que o normal. Então, tanto as hemácias quanto os leucócitos, se você comparar com o normal, eles são bem maiores, tá? E o segmentado aí vai ter mais lóbulos, então você vai encontrar o hipersegmentado na corrente sanguínea de uma pessoa que tem a anemia megaloblástica. Tá bom? Acho que deu para entender, né, gente? Bom, continuando. Tratamento da anemia megaloblástica vai depender muito da sua causa, certo? Assim, então, se o distúrbio é causado por baixa ingestão de vitaminas, né? Então, a pessoa está fazendo uma alimentação com poucas vitaminas, né? Então, esse exemplo aqui ele está dando primeiro. Então, se o distúrbio é causado por essa ingestão de vitaminas aí em pouca quantidade, por exemplo, o tratamento é feito através de inclusão dessas vitaminas à dieta, tá? Então, ou o médico vai pedir para a pessoa colocar na dieta alimentos que tenham, né, a vitamina B12,
ok? E a B9, né, que são então do complexo B, e a vitamina B9 é o ácido fólico, tá? Então, ou ele vai pedir para a pessoa fazer a alimentação com alimentos que sejam ricos nessas vitaminas, ou ele vai passar mesmo uma suplementação, tá? Pedir para a pessoa comprar as vitaminas ou manipular essas vitaminas aí, ok? Então, além de ministrar essas vitaminas B12 e B9, que é o ácido fólico que eu falei, é válido também incluir na alimentação o que? A vitamina C, juntamente com essas vitaminas do complexo B, tá? Por quê? Porque ela tem a função de auxiliar na absorção do ferro. Então, assim, muitos médicos, né, pedem para o paciente fazer a suplementação com essas vitaminas do complexo B, né? Mas, junto com essas vitaminas, ele pede para a pessoa fazer o uso da vitamina C, ok? Porque é a vitamina C que vai ajudar, então, a absorver o ferro, ok? E aí sim vai voltar os níveis normal de ferro e das vitaminas da pessoa, ok? Do indivíduo. Beleza, então a vitamina B12, se o médico passar os alimentos, né? Falar, não, vai fazer uso na alimentação mesmo, não passar uma suplementação em forma de cápsula ou, sei lá, comprimidos, né? Ele vai pedir para as pessoas, então, fazerem uso dos alimentos, certo? Então, essa vitamina B12, ela pode ser adquirida através do consumo do quê? Leite, carnes, peixes e ovos, tá? Então, vocês veem bem que é bem a parte, assim, animal, né? Então, o leite, a carne, o peixe e o ovo, ok? Já o ácido fólico pode ser encontrado o quê? No feijão, né? Em vegetais verdes folhosos, então todos os vegetais aí que são de folhas verdes, né? Também já tem o ácido fólico. No fígado, nas leveduras, entre outros alimentos aí, tá? Então, se ele fizer, pedir para a pessoa fazer uma dieta, né, mais rica em vitamina B12 e B9, esses alimentos aí são os mais comuns, ok? Pra gente ter esse equilíbrio aí na alimentação. Beleza, então nós vimos a anemia megaloblástica, então, que é a deficiência de vitamina B12, ok? E que isso vai causar, então, um aumento das nossas hemácias e dos nossos segmentados e que vai causar a hipersegmentação, tá? Então, beleza. Agora nós vamos para a anemia perniciosa, tá? Então, a anemia perniciosa, o que ela é? Bom, ela é causada pela deficiência de vitamina B12 também, tá? No organismo. E vai gerar, além dos sintomas típicos da anemia, né? Como a gente já viu, que é cansaço, palidez, taquicardia, diarreia, fraqueza, né? Também causa problemas no coração, neuropatia, né? Que é problemas neurológicos, e diminuição da concentração de ácido gástrico no estômago, tá? Então, além de tudo, também vai diminuir a quantidade, ou seja, a concentração desse ácido gástrico no estômago, tá? Também vai acabar sendo prejudicial para poder fazer a quebra de todos os alimentos, né, que nós ingerimos, para poder ir para o intestino e fazer a absorção. Essa anemia, ela pode resultar em graves danos neurológicos, tá? Se não houver o tratamento adequado. Isso porque, com a falta da vitamina B12, há um acúmulo de uma outra substância no nosso organismo, tá? Que ela chama metilmalonil-CoA, que pode causar esses danos, tá? Então, quando a gente tem a falta dessa vitamina B12, há um acúmulo de uma outra substância no nosso organismo, tá? A gente pode pensar que nosso organismo tudo é uma balança, né?
Tudo tem que ter a quantidade correta de substâncias, de vitaminas, né? De tudo. Porque sempre quando uma substância aumenta, alguma outra vai diminuir, tá? Ou aumentar junto também. Então, sempre vai causar um desequilíbrio, tá? E nesse caso aqui, é essa substância metilmalonil-CoA que vai causar um acúmulo, ok? Dando esses prejuízos neurológicos aqui nas pessoas, certo? É muito comum se confundir anemia megaloblástica com anemia perniciosa, porque eu já disse aqui atrás que a anemia megaloblástica é provocada pela deficiência de vitamina B12, certo? Mas é o quê? Aqui no caso é a ingestão das vitaminas, né? Mas na perniciosa também é a falta de vitamina B12, mas por uma outra causa, tá? Não é uma causa alimentar, tá bom, gente? Então, olha lá, ó. É comum confundir a anemia megaloblástica com essa anemia perniciosa que a gente acabou de ver. Por quê? Porque, ó, a anemia perniciosa, ela é um tipo de anemia causada pela deficiência de vitamina B12 devido à inibição do fator intrínseco, tá? Ou seja, é uma proteína produzida no estômago, sendo assim uma das causas da anemia megaloblástica e não a mesma patologia com denominação diferente. Então, vamos lá. Nessa anemia perniciosa, as pessoas têm uma diminuição da concentração de ácido gástrico, não tem? Que eu já falei para vocês. Ok, diminuindo essa concentração de ácido gástrico, né? A pessoa não vai ter a produção dessa proteína que é produzida no estômago, que vai fazer a quebra para poder a gente conseguir absorver essa vitamina B12. Então, na verdade, a pessoa pode se alimentar muito bem desses alimentos ricos em vitamina B12, mas o organismo dela não vai conseguir fazer a absorção dessa vitamina B12. Entendem a diferença da anemia megaloblástica para a anemia perniciosa? A anemia megaloblástica eu não tenho a vitamina B12 porque eu não estou me alimentando direito. Eu estou me alimentando com alimentos que são pobres em vitamina B12. Na anemia perniciosa, eu posso me alimentar normalmente com esses alimentos contendo a vitamina B12, mas eu não produzo um tipo de proteína que vai fazer essa vitamina B12 ser absorvida, ok? Então, é um fator intrínseco, é um fator da pessoa, ok? É uma inibição desse fator intrínseco, eu não estou produzindo essa proteína, certo, gente? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, então, que essa falta de vitamina B12 aqui, né, é as causas da anemia megaloblástica. Mas são anemias diferentes, tá? Porque pelo fato de eu não ter a vitamina B12, juntamente eu tendo uma anemia perniciosa, eu tenho uma anemia megaloblástica, tá? Então, se eu tiver anemia perniciosa, como eu não vou ter, então, absorção da vitamina B12, como vai cair o número de produção lá das hemácias e elas vão começar a ser produzidas, então, de um tamanho maior também, ok? Vai ser uma das causas da anemia megaloblástica e não a mesma patologia, com denominação diferente. Então, a anemia perniciosa é um tipo de anemia megaloblástica. Acho que deu para vocês entenderem, né? Então, recapitulando, a anemia perniciosa é quando a pessoa não tem aquela proteína que vai fazer com que a pessoa tenha a absorção da vitamina B12, certo?
Então, por isso eu tenho uma anemia perniciosa, ok? A anemia perniciosa está instalada na pessoa, porque ela não tem, então, aquela proteína. Beleza. Como ela tem essa diminuição de vitamina B12, né, porque o organismo dela não está conseguindo absorver, então eu também posso falar que eu tenho uma anemia megaloblástica, porque eu também vou começar a produzir as hemácias maiores, tá? São anemias diferentes, porém é como se fosse um subtipo, tá? Eu tenho anemia perniciosa, logo eu tenho uma anemia megaloblástica, tá? Porque a anemia perniciosa é um tipo de anemia megaloblástica, certo? Acho que ficou claro, tá? Mesma coisa, se vocês não entenderam, mandem mensagens no grupo, tá? Que eu tiro a dúvida de vocês. Beleza. Então, falamos da anemia megaloblástica e falamos da anemia perniciosa. Agora, nós vamos falar da anemia hemolítica, tá? Hemolítica, lembra que eu já tinha dado o exemplo de uma das mais comuns lá no comecinho da anemia, né? Que deu como exemplo uma anemia hemolítica. E eu falei, hemolítica lembra de hemólise, né? Quebra das hemácias. E é isso mesmo que a gente vai ver nessa anemia, tá? Então, anemia hemolítica. Esse tipo de anemia produz anticorpos que destroem as células sanguíneas, pois elas sofrem hemólise, diminuindo o tempo de sobrevida, tá? Então, a própria pessoa vai produzir um anticorpo que vai destruir as células sanguíneas, tá? E aí, elas se rompem sofrendo hemólise, tá? Então, imagine assim, se a pessoa produziu, só para vocês entenderem, tá? Produziu 100 hemácias. De 100 hemácias, os anticorpos foram lá e destruíram 50 hemácias das 100 que foram produzidas. 50 se romperam e sofreram hemólise, tá? Então, diminuiu o tempo que era para elas ficarem na corrente sanguínea, certo? Lembrando que as hemácias ficam de 100 até 120 dias, tá? Então, imagina que vocês produziram 100, 50 já foram destruídas. Então, você vai ficar com uma anemia, tá? Porque as hemácias estão sendo destruídas, ok? Então, olha lá, ó. Esse tipo de anemia hemolítica, ela é mais comum em mulheres do que em homens e gera sintomas como palidez, tontura, marcas roxas na pele e olhos secos e outros, tá? Então, vocês veem assim, as mulheres são as mais acometidas por esse tipo de anemia, tá? E os sintomas aí vão ser palidez, tontura, tal, marca roxa na pele, né? Porque tá sendo destruídas hemácias, ok? Quando essa hemólise ocorre na circulação, então tá lá dentro das veias, das artérias e as hemácias estão sendo rompidas, aumenta o nível de hemoglobina plasmática. E quando ocorre no meio extravascular, por exemplo, no baço e no fígado, os macrófagos são responsáveis pela fagocitose, tá? Então, vamos lá. O sangue tá circulando na corrente sanguínea, tá lá nas veias, nas artérias. Aí, o anticorpo vai lá e destrói essas hemácias, tá? Dentro dessas veias ou artérias. Rompendo essas hemácias, o que acontece? Vai extravasar o conteúdo da hemácia, tá? Então, vai ficar livre. A hemoglobina que estava dentro da hemácia, ela vai ficar livre. Lembra que a gente fez a centrifugação do tubo? Lembra? Eu vou falar novamente desse dia que a gente fez a centrifugação e vocês viram que o soro estava vermelho, né? Por quê? Porque muitas hemácias foram destruídas, né? E tingiu aquele soro que era amarelinho, né? Ou plasma, ficou vermelho. Por quê? Porque a hemoglobina é que dá a coloração vermelha, certo? Então, quando essa destruição
ocorre dentro dessa circulação, vai aumentar o nível de hemoglobina plasmática, tá? Então, significa o quê? Se você fizer uma coleta de uma pessoa que tem uma anemia hemolítica e ela tá com uma hemólise muito intensa na circulação, mesmo que você colete bonitinho, certinho, direitinho, centrifugue tudo certinho, você vai ver um soro ou um plasma mais avermelhado, tá? Porque você tem essa hemoglobina plasmática aí, tá? Ela está livre, ela não está mais dentro da hemácia, ela não está atingindo a hemácia, ela vai atingir o seu soro, tá? Ou o seu plasma. E quando esse ataque, né, dos anticorpos aí ocorrerem nas hemácias, mas as hemácias estiverem num meio extravascular, ou seja, fora da circulação, tá? Ou seja, passando pelo baço ou fígado, o que acontece? Na hora que elas são destruídas, os macrófagos já vêm e já fazem a fagocitose delas, tá? Dos restos dela. Certo? Ficou claro aqui, tá, gente? Acho que deu para pegar bem, né? As anemias hemolíticas, elas podem ser de causa hereditária, como a anemia falciforme, que a gente vai ver mais para frente, tá? Até que eu coloquei aqui, veremos mais adiante, né? Ou também de causa adquirida, né? E a causa da hemólise é a agressão ao eritrócito. Então, assim, a gente pode ter essas anemias hemolíticas, podem ser de causa hereditária, né? Como, por exemplo, uma anemia falciforme, porque a anemia, a hemácia que é falciforme, em forma de foice, ela é mais vulnerável, né? Ela é mais frágil e o organismo acaba retirando essas hemácias antes do período daqueles de 100 a 120 dias, tá? Porque elas não são eficazes, então conforme elas passam pelo baço, o baço mesmo já faz a destruição dessas hemácias, tá? Então a anemia hemolítica, ela pode ser tanto nessa causa hereditária, como por exemplo a anemia falciforme, tá? Ou simplesmente de causa adquirida, tá? A pessoa começou a ter essa anemia hemolítica, tá? E a causa da hemólise, então a verdadeira causa da hemólise, que eu falei para vocês, né, do rompimento dessa hemácia, é a agressão ao eritrócito, tá? Como, por exemplo, então, pode ser tanto pelos anticorpos, certo? Que é a causa lá hereditária, por exemplo, ou também uma causa adquirida, tá? Que é uma agressão ao eritrócito, que vai causar como se fosse um machucado lá na hemácia, vai prejudicar a hemácia. O que pode ser essas causas? Uso de substâncias tóxicas. Então, substâncias tóxicas podem fazer o rompimento dessas hemácias. Então, eu tenho uma anemia hemolítica por uma causa adquirida, porque eu entrei em contato com substâncias tóxicas, tá? Não é que eu tenha os anticorpos que estão me prejudicando. Eu entrei em contato, eu usei substâncias tóxicas e por isso eu tive agressão aos meus eritrócitos e, consequentemente, uma hemólise, tá? Portanto, uma anemia hemolítica, ok? Também tem uma anemia hemolítica quando eu tenho destruição das hemácias por parasita, no caso da malária, tá? Quando vocês forem ver parasitologia, vocês vão ver que a malária, ela é um parasita intracelular, ela é um parasita que ataca as hemácias, né? Então, elas se multiplicam, né? O parasita se multiplica dentro da hemácia. E quando ele já se multiplicou o suficiente, ele rompe essa hemácia, sai, né? Como se fosse assim, sai nadando, vamos dizer assim, pelo sangue da pessoa e encontra outra hemácia para entrar novamente, para fazer o ciclo dentro da hemácia e depois se dividir e romper novamente. Então, você vê que eu também tenho agressão ao eritrócito por esse parasita, tá? Então, também é uma causa adquirida, não é uma causa hereditária, ok? Então, eu
peguei o parasita, eu peguei malária. Por isso eu estou tendo destruição de hemácias por esse parasita. Também posso ter destruição das hemácias por trauma mecânico, tá? Como próteses mal colocadas, como alterações vasculares, tá? Se eu tiver também problemas nos meus vasos sanguíneos, se eu tiver uma prótese mal colocada, algo que vá danificar mecanicamente, tá, gente? Não é, um parasita, não é nada de substância tóxica, é algo que eu tenho dentro do meu organismo que está errado e que está destruindo também essas hemácias. E também destruição por lesão imunológica por anticorpos, tá? Então, também tenho destruição das hemácias por uma lesão imunológica por anticorpos, que aí sim entra aqui, ó, tá? Então, são várias as causas que eu posso ter uma anemia hemolítica, certo? Então, até que eu coloquei aqui um desenho aqui de uma hemácia rompida, né? Ela faz como se fosse uma bexiga mesmo, ela estoura e a hemoglobina acaba extravasando. Bom, a anemia hemolítica, ela ocorre quando a medula óssea não é capaz de repor os glóbulos vermelhos que estão sendo destruídos, tá? Então, assim, a anemia hemolítica, conforme ela vai destruindo essas hemácias, seja lá porque eu tenho anemia falciforme, né? E eu tenho fragilidade nessas células e elas vão ser capturadas antes do tempo, né? Vão ser destruídas. Seja porque eu tenho malária e está sendo rompidas hemácias por esse parasita, tá? Seja porque eu estou fazendo uso de substâncias tóxicas e também está rompendo essas hemácias, ok? Não importa a causa, por que eu tenho essa anemia hemolítica, mas ela só ocorre quando essa quantidade de hemácias estão sendo destruídas é maior do que a capacidade da minha medula produzir novas hemácias, tá? Então, olha lá. A anemia hemolítica, ela ocorre quando a medula óssea não é capaz de repor os glóbulos vermelhos que estão sendo destruídos. Então, quando essa destruição é maior do que a quantidade que eu produzo, balança de novo, eu vou ter uma anemia, tá? Por quê? Porque eu estou destruindo mais do que estou produzindo. Desestabilizou a balança novamente aí, tá? O correto é a gente destruir, né? Porque as hemácias estão velhas, então por tempo de vida as hemácias vão sendo destruídas e a medula vai repondo a mesma quantidade aí, então eu consigo manter, né, a mesma quantidade, ok? Se eu destruo mais do que eu produzo, a anemia, né? E nesse caso, uma anemia hemolítica, se eu tiver esses casos aqui, ok? Felizmente, né, a anemia hemolítica, ela tem cura, né? E esta pode ser alcançada com medicamentos e por vezes também é necessária a remoção do baço, já que é ele que faz a retirada das hemácias, tá? Então, se ele está fazendo a destruição das hemácias mais cedo do que o normal, né? Se eu retiro esse baço, eu consigo aumentar um pouco a vida útil dessas hemácias que estão circulantes, tá? Então, eu diminuo a quantidade de hemácia que está sendo destruída, então eu consigo aí um pouco de equilíbrio na minha balança, tá? Eu dou mais tempo para minha medula colocar hemácias em circulação, porque eu estou destruindo menos, porque eu retirei o baço, tá? Então, ela tem cura, mas você tem que tomar medicamentos e às vezes é necessária uma cirurgia, tá? Para remoção desse órgão aí. Ok, meninas? Vamos falar então sobre anemia falciforme também, que dá tempo, né? E depois eu passo exercícios. Bom, anemia falciforme.
Eu vou falar sobre ela porque a gente já falou bastante, então acho que ela é um tipo de anemia que não causa tantas dúvidas, né? Pois bem, ó, a anemia falciforme é um tipo de anemia que é genética, tá? Então, é uma anemia que passa de pais para filhos, ok? Então, não tem como você começar a ter uma anemia falciforme no meio da vida. Você fala, comecei a ter anemia falciforme. Não, não tem como, tá? Essa anemia já veio com você desde que você nasceu, ok? Ela é genética, passou dos seus pais para você. Ela vai causar a destruição das células vermelhas do sangue e vai gerar sintomas como icterícia, né, que é aquela pele amarelada, inchaço nas mãos e nos pés, dor em todo o corpo. Ela deve ser tratada como uma boa alimentação, transfusão de sangue e, por vezes, penicilina. Tá? Então, óbvio, a pessoa está tendo destruição de células vermelhas, né? Ela vai ter uma anemia falciforme porque ela tem a hemácia em forma de foice. Então, ela não tem a função dela, não é boa, né? Ela não consegue fazer o que uma hemácia normal ela faz, né? Então, com a destruição dessas células, vai gerar alguns sintomas, certo? Então, quando destrói muitas hemácias, o que acontece? A gente fica com uma icterícia. Lembra que eu falei todo o ciclo da destruição das hemácias? Se vocês não lembram, volta lá na aula que tem toda a explicação, tá? Então, vai ter inchaço nas mãos, nos pés, dor em todo o corpo, né? E aí, pelo fato de você estar tendo essa destruição dessas hemácias, então, óbvio, você tem que se alimentar bem, né? Muitas vezes, quando a pessoa está em fase aguda, ou seja, muita destruição de hemácias, às vezes precisa até mesmo de transfusão de sangue, tá? E algumas vezes aí tratar também com penicilina. Essa anemia, gente, ela é caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tá? Então, assim, essa anemia não é porque ela está menor, né, como na anemia ferropriva, ou maior porque tem uma anemia megaloblástica. Ela tem uma forma diferente realmente, tá? Não é só o tamanho dela que vai diminuir, é a forma dela, tá? Tornando-se parecidas com uma foice, olha lá. Então, as pontas das hemácias vão ter um bico, tá? Lembrando uma foice. Daí o nome falciforme, ok? Essas células têm sua membrana alterada e vão se romper muito mais facilmente. Por isso vai causar essa anemia, tá? Por isso que ela é dada como uma anemia. Porque como tem a destruição dessas hemácias que são frágeis, a pessoa acaba ficando com uma anemia, tá? Essa condição ela é mais comum em indivíduos da raça negra, tá? É mais comum nas pessoas de raça negra, mas, por exemplo, no Brasil, né, representam cerca de 8% dos negros. Então, assim, mesmo na raça negra, ela tem pouca incidência, porque são só 8% dos negros que tem aqui no Brasil, tá? Mas devido à intensa miscigenação aqui no Brasil, né, historicamente ocorrida no país, pode ser observada também em pessoas de raça branca ou parda. Então, assim, é comum na raça negra, porém aqui no Brasil, pelo fato da gente ter essa mistura de raças, né? Então, pode encontrar em pessoas de raça negra, de raça parda, a raça branca, tá? Não importa. Então, assim, olhou-se um sangue, né, que tem hemácias em foice, coloca-se no laudo que está se vendo hemácias em foice, ok? Aí o médico vai ver, por exemplo, a causa da anemia. Às vezes a pessoa não sabia, né? Porque nunca teve aí uma fase aguda que houve tanta destruição de hemácias, né?
ou porque às vezes a pessoa, pelo fato de não estar na fase aguda, às vezes no hemograma não foi visualizado tantas hemácias em foice, e acabou passando despercebido, né? Mas é o que eu falei, ela sempre esteve presente, tá? Mas tem que se retratar no laudo, então, que foi visto as hemácias em foice. Certo, gente? Então, vou parar por aqui. Então, nós vimos a anemia megaloblástica, a anemia perniciosa, a anemia hemolítica e a anemia falciforme, tá? Nós vimos hoje, então, 4 tipos de anemias. Nós já havíamos visto a anemia ferropriva, então agora a gente soma 5 tipos de anemia, tá? Faltam 2 tipos, tá? E depois a gente vai falar sobre algumas outras coisinhas também para vocês complementarem todo esse conteúdo, tá, gente? Mas por hoje a gente para por aqui. Vou passar exercícios para vocês fazerem e na próxima aula a gente corrige. Beleza, gente? Lembrando que se vocês ficarem com dúvida, mandem lá no grupo as perguntas que eu respondo para vocês, ok? Beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau!